Helena Duarte ficou imóvel no meio da cozinha do apartamento em Pinheiros, o celular colado ao ouvido, escutando um silêncio que não fazia sentido. A ligação tinha terminado havia alguns minutos. Ou era o que Ricardo acreditava. Ele se despedira com a voz carinhosa de sempre, dizendo que ia se atrasar por causa de um jantar com colegas. Helena desejou boa noite, ouviu o clique, mas não desligou. O telefone continuou ativo, esquecido no bolso dele. Foi então que surgiram vozes abafadas, risadas, o som de taças se tocando. E logo depois, a pergunta dita sem cuidado. "E aí, quando você vai pedir o divórcio?" Helena sentiu o estômago afundar. Reconheceu a voz de um amigo dele. O que ela não estava preparada para ouvir era a resposta, dita com calma, como se fosse apenas mais um plano bem calculado. Se você gosta de histórias onde a verdade aparece sem aviso, deixa o like e se inscreve. Aqui, ninguém passa pano. Helena Duarte e Ricardo estavam casados havia 7 anos. Moravam juntos desde o início da carreira dela, quando tudo ainda parecia provisório. Para quem olhava de fora, eram um casal sólido, organizado, daqueles que pareciam ter dado certo cedo demais. Helena era advogada em um grande escritório de São Paulo, conhecida pela disciplina e pela cabeça fria. Ricardo trabalhava com consultoria e sempre dizia que a carreira dela vinha em primeiro lugar. Ele repetia isso com orgulho, como se fosse prova de maturidade. Helena acreditava, confiava nele sem reservas. Cuidava das contas, dos investimentos, do planejamento da casa. Ricardo raramente perguntava detalhes. Dizia que ela entendia dessas coisas melhor do que ele. Para Helena, aquilo era parceria. Para Ricardo, era comodidade. Algo que só faria sentido depois que ela começasse a valer o suficiente. Do outro lado da ligação que ainda não havia caído, Ricardo riu. Um riso leve, despreocupado, o mesmo que Helena conhecia bem. "Em 2 meses", ele respondeu, como se falasse de uma decisão simples. Disse que precisava apenas esperar a avaliação de um negócio terminar. Alguém comentou que ele estava sendo cuidadoso. Ricardo concordou. Falou que tudo era questão de tempo, que no Brasil cada detalhe fazia diferença quando o assunto era divórcio e patrimônio. Foi então que ele completou, sem qualquer hesitação, que vinha planejando aquilo desde a promoção de Helena. Desde o momento em que percebeu que o dinheiro grande estava chegando. Ele falava dela como se falasse de um projeto em andamento, algo que precisava ser bem administrado antes de ser encerrado. Helena sentiu o corpo endurecer ao perceber que, para ele, o casamento já tinha prazo de validade. Helena lembrou de pequenos detalhes que sempre havia deixado passar. Viagens de trabalho que surgiam de última hora, gastos estranhos no cartão conjunto explicados com naturalidade demais, mensagens respondidas rápido demais, o celular sempre virado para baixo quando ela se aproximava. Nada disso, isoladamente, parecia grave. Agora, tudo fazia sentido. Na ligação, alguém perguntou sobre a outra mulher. Ricardo não negou. Falou dela com intimidade, como quem comenta algo já aceito pelo grupo. Disse que ela entendia a espera, que sabia como as coisas funcionavam. Então veio a frase que encerrou qualquer dúvida. Ele disse que aquela mulher era tudo o que Helena não era. Sexy, leve, sem cobranças. As risadas que se seguiram ecoaram no ouvido de Helena, enquanto ela permanecia sentada, em silêncio, entendendo que não se tratava de um erro, mas de um plano. Helena desligou a ligação com um toque seco. Não chorou. Pegou o celular, abriu as chamadas e salvou o áudio antes que Ricardo percebesse o erro. 30 e poucos minutos gravados. O suficiente. Em seguida, enviou uma única mensagem. "Daniel, vem agora. Não avisa ninguém. Traz o notebook." O irmão chegou em menos de 1 hora. Perito contábil, acostumado a números que derrubavam versões bem ensaiadas. Helena colocou o áudio para tocar. Daniel ouviu até o fim, sem interromper. Quando terminou, perguntou apenas: "Ele acha que vai levar quanto?" Helena respondeu com precisão mecânica. Daniel respirou fundo. "Então vamos olhar de verdade." Em poucos cliques, ele encontrou o primeiro golpe. Transferências irregulares saindo da conta conjunta. Não era suspeita, era prova. O plano de Ricardo não tinha começado naquela noite. Só tinha sido revelado. Helena não reagiu como alguém traída. Reagiu como alguém em controle. Enquanto Daniel analisava os extratos, ela foi até o quarto e voltou com uma pasta fina, guardada no fundo do armário. Dentro, documentos que Ricardo nunca tinha visto.
um fundo patrimonial criado anos antes do casamento, em nome exclusivo dela. Um contrato de empréstimo empresarial que a deixava, no papel, endividada. Daniel entendeu na hora. Aquilo mudava completamente o jogo. Helena explicou sem emoção. A participação mais valiosa da carreira dela ainda não estava formalizada. Não existia juridicamente. Se o divórcio fosse aberto agora, Ricardo não teria acesso a quase nada do que ele achava que era dele. Helena respirou fundo, encarou o irmão e disse com clareza: "Ele acha que está no controle do tempo, então vamos deixar ele confortável." O plano não seria impulsivo, seria cirúrgico. 3 semanas depois, o escritório organizou um grande evento de captação com investidores e parceiros estratégicos. Não era apenas uma confraternização, era o tipo de noite em que reputações se consolidavam. Helena confirmou presença como sempre. Comprou um terno novo para Ricardo, sem comentar nada. Nos dias que antecederam o evento, agiu com absoluta normalidade. Jantares em silêncio, mensagens neutras, rotina intacta. Ricardo relaxou. Acreditava que tudo seguia sob controle. Naquela noite, chegaram juntos. Sorriram para as fotos, cumprimentaram conhecidos. Ele circulava confiante, orgulhoso da esposa, sem perceber que estava entrando exatamente no cenário que Helena havia escolhido. Enquanto conversava distraído, ela observava o relógio, calculando cada minuto. Tudo já estava protocolado, assinado, pronto. Faltava apenas o momento certo de falar. E aquele salão cheio era o lugar perfeito para isso. Pouco depois das 8h30, o sócio-diretor subiu ao palco para agradecer aos investidores e anunciar os novos nomes da sociedade. Quando chamou Helena, o salão aplaudiu com entusiasmo. Ela caminhou até o microfone com calma, recebeu o reconhecimento e esperou o silêncio se formar. Então falou. Disse que aquele momento representava confiança, transparência e parceria, e que, por isso mesmo, precisava fazer um esclarecimento pessoal. Os olhos de Ricardo a procuraram na plateia, sorrindo, sem entender. Helena revelou que havia dado entrada no divórcio semanas antes, de forma discreta. Explicou que uma análise financeira havia encontrado transferências indevidas, uma empresa de fachada e dinheiro desviado da conta do casal. Citou valores, datas e nomes. O salão ficou imóvel. Ricardo tentou avançar, mas foi contido. Helena concluiu dizendo que tudo já estava na justiça e que aquela não era uma revelação emocional, mas um fato consumado. O silêncio que veio depois foi absoluto. O salão, antes elegante e controlado, se encheu de murmúrios contidos. Investidores trocaram olhares, conversas foram interrompidas, copos permaneceram suspensos no ar. Ricardo ficou parado, pálido, tentando entender como tudo havia escapado das mãos dele. Tentou falar, mas não havia espaço. Helena desceu do palco sem pressa. As pessoas se afastaram instintivamente, abrindo caminho. Quando ela parou diante dele, não levantou a voz. Disse apenas que o patrimônio que ele esperava não existia no papel. Que as dívidas, os empréstimos e o tempo do processo tinham sido calculados com cuidado. Informou que o dinheiro desviado estava sendo cobrado judicialmente. Ricardo percebeu, ali, que não havia improviso algum. Não era vingança impulsiva. Era estratégia. E todos ao redor entenderam isso ao mesmo tempo. O constrangimento não veio do escândalo, mas da certeza de que ele tinha perdido. 6 meses depois, o divórcio foi concluído. Ricardo saiu com pouco mais de R$150 mil, depois de taxas, multas e honorários. A empresa de fachada foi encerrada e a investigação fiscal aberta, a partir das denúncias, seguiu em andamento por mais de 1 ano. A mulher por quem ele dizia estar esperando foi embora antes do fim do processo, quando percebeu que não havia fortuna alguma à frente. Ricardo mudou de bairro, de rotina e de círculo social. Helena seguiu no escritório, consolidou a nova posição e, no prazo exato, formalizou a participação que nunca esteve em disputa. Às vezes, ainda lembrava daquela ligação aberta. Não pela traição, mas pelo momento em que entendeu que não precisava reagir. Bastava ouvir, calcular e agir. Porque o erro de Ricardo não foi trair. Foi achar que ela não estava prestando atenção. Se você gosta de histórias onde a verdade aparece sem aviso, deixa o like e se inscreve. Aqui, ninguém passa pano.